Bom, então, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de abordagens psicológicas atuais, né? Hoje nós vamos falar sobre o atendimento online e sobre os impactos psicológicos que a quarentena pode trazer para as pessoas nesse momento que a gente vive. Então, assim, o próprio Conselho Federal de Psicologia, ele emitiu uma nota recomendando, assim, dando algumas recomendações sobre o atendimento online, que já era permitido, né, mas, né, enfatizando mesmo a questão ética, né, a questão, assim, também do cuidado que o próprio psicólogo tem que ter, né, com ele mesmo. E uma questão, assim, que é para a gente refletir, o que vai mudar da agora para frente, né? A gente sabe que muita coisa vai mudar na economia, muita coisa vai mudar na condição de vida das pessoas, né? E provavelmente as pessoas vão ter muitos problemas emocionais. Isso não é uma visão pessimista ou negativista do que pode vir por aí, mas na verdade parece que é uma tendência mesmo, né, de acontecer, infelizmente. E eu queria refletir primeiro com vocês sobre o atendimento online, e aí depois a gente discute essa questão do coronavírus, então, tá? Bom, essa foi a nota emitida pelo emitida pelo Conselho Federal de Psicologia sobre o coronavírus, né? Não foi o coronavírus que emitiu uma nota, não, tá bom? Então, assim, o coronavírus, ele de certa forma afetou todas as categorias de saúde, né, dos profissionais de saúde, e no dia 11 de março de 2020 o CFP emitiu uma nota, né, falando da possibilidade de exercício profissional em situações de emergências e desastres, em contextos clínicos de assistência social e políticas públicas, e nesse sentido o CFP estava dando algumas orientações em relação ao coronavírus, né? Então, assim, o profissional deverá observar as recomendações do Ministério da Saúde, né, saber das autoridades civis sobre eventuais possibilidades de quarentena, se resguardar, se isolar, deverá seguir a legislação, né, recomenda-se a prestação de serviços em locais ventilados, não fechados, e até o momento, né, que foi no dia 14, quando foi emitida essa nota, não tinha essa orientação para suspensão de atividades, né, igual agora que já está com mais ênfase isso, né. Nós temos a resolução CFP número 11 de 2018, que vai explicar sobre o atendimento online. E eu queria justamente apresentar para vocês essa resolução, porque, na verdade, houve algumas mudanças desde 2012, né? Essa resolução, ela acaba extinguindo a anterior, né? E ela vai falar, assim, sobre esse atendimento online, ok? Nós devemos, nesse momento, né, que estamos vivendo, devemos nos cuidar, né, orientar as pessoas também sobre esse cuidado e, quando necessário, ajudá-los nas implicações emocionais que isso pode acarretar, né? Por isso que, assim, eu, inclusive, ia falar sobre o atendimento online só na segunda parte do curso, né? Mas, dado ao momento que nós estamos vivendo, a gente precisa saber não só sobre atendimento online, quanto também sobre as consequências psicológicas que as pessoas
vão enfrentar daqui para frente, tá? Então, algo que é importante, né, assim, que qualquer prática psicológica, né, a gente precisa seguir o código de ética do psicólogo, né, e procurar, assim, ter uma visão global de tudo que está acontecendo, né. Sobre a psicoterapia online, então, nós vamos começar por ela, ok? Eu sei que talvez, né, você tenha uma certa resistência a, a atender online algum dia, né? Mas assim, a gente sabe que a situação do mundo mudou, né? As pessoas mudaram, as expectativas em relação à própria vida, em relação à economia do país, etc., mudaram. Então, assim, pode ser que nós tenhamos que atender online muitas pessoas que vão estar numa situação de sofrimento, né? E, bom, a resolução de 2018, ela dispõe sobre atendimento psicológico online e demais serviços realizados por meios tecnológicos de comunicação à distância. A nova norma amplia as possibilidades de oferta de serviço de psicologia, mediado por tecnologias de informação e comunicação, mantendo as exigências previstas na profissão, vinculando o cadastro individual e orientação do profissional junto ao Conselho de Psicologia para eventuais apurações em caso de prestação incorreta de serviço. Então, você vai atender online? Ok. Independente, né? Se é atendimento online ou presencial, você tem que ter o registro no Conselho de Psicologia, tá? E antigamente o psicólogo ele só poderia atender online se ele tivesse um site próprio, né? E nesse site tinha que estar especificado, né? Inclusive a resolução de psicologia que você deveria atender. Assim, você deveria obedecer, né, seguir essa resolução, né, então, mas obrigatoriamente você tinha que ter um site, agora não necessariamente, tá? Bom, é importante ressaltar que o psicólogo deve avaliar a viabilidade técnica dessa modalidade de atendimento, então, por exemplo, a gente tem que verificar a questão de conexão de internet desse cliente, nem todo mundo tem uma internet boa, vocês estão vendo isso, né? Nós mesmos, às vezes, passamos uma certa dificuldade em relação à conexão, né? A questão, assim, por exemplo, dos custos, honorários, né? Como que você vai propor isso para o seu cliente, né? Tem profissionais que trabalham online que fazem pacotes de atendimento. Então, você, por exemplo, fecha com a pessoa 5 sessões ou 10 sessões, né, por um valor. Se a pessoa fechar um pacote assim de 4 sessões, então se a pessoa fecha um pacote assim, por exemplo, de 4 sessões, então aí ela sairia por um preço assim de 3, de 3,5, né, assim, tipo, ela teria um preço melhor. Assim, os psicólogos, eles trabalham de várias formas, né? Você pode escolher aquela que for melhor para você. O importante é que você coloque isso para o seu cliente, né? Que não haja dúvidas. Uma discussão que nós já tivemos lá na sala uma vez, né? Qual o momento de falar sobre a questão dos honorários, né? O importante é que seja dito, né? Que seja falado. Vai muito também da sua experiência, né, aos poucos, né, você vai percebendo aquilo que você se adequa melhor, né, se você fala da questão do dinheiro logo na primeira sessão, ou lá na segunda, né, já no caso, por exemplo, de atendimento online, existem algumas plataformas, são plataformas, por exemplo,
o Zen Club, Psicologia Viva, né? São plataformas que elas vão servir de suporte para você atender seu cliente. Você paga uma taxa para eles por mês, né? Mas eles se encarregam do marketing, da produção de um site, né? Uma plataforma de atendimento como se fosse um Skype, né? E, no caso, o cliente tem condição de filtrar o perfil do psicólogo que ele quer que atenda ele e escolher também a questão de forma de pagamento, tá? Então, assim, é bem interessante nesse sentido, né? Então, o atendimento aqui, por ser uma prática profissional nova, as normas previstas pelo CFP devem ser seguidas como indicadas, primeiro, para que os profissionais se apropriem dessa modalidade para atendimentos clínicos, e segundo, para que se possa, enquanto profissional, ir constatando as necessidades de melhoria e expansões que em breve período de tempo serão notadas. O atendimento online sugere um enorme potencial de atendimento e eficácia, principalmente para as diferentes constituições psicológicas e comportamentais que têm adentrado os consultórios clínicos. Deixa eu aceitar uma pessoa aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá tranquilo? Sim. Ok. Joia. Maravilha. Então, vamos seguir aqui. Parece que alguém tentou entrar, mas não conseguiu. Mas eu estou atento a isso. Vou aproveitar esse corte aqui. Sim. E aquele que você mandou no blog, é para fazer? Aquele... Me lembra aí, porque eu você tenho 9 turmas. Me ajuda. É a Carlota que está falando? Sabia, Carlota. Você mandou no blog uma atividade e 3 artigos. Aí você ficou de olhar e tudo, mas aí você não deu resposta. Gente, me desculpa, eu estou trabalhando 20 horas por dia. Eu não lembro exatamente o que foi que eu coloquei lá. Você falou isso mesmo. Eu tenho que olhar. Eu estou com 9 turmas aí, eu realmente não estou muito lembrado, não. Tem que verificar isso, viu? Tá? Mas se eu coloquei lá para fazer, é para fazer. Por que essa pergunta se é para fazer? Não, ficou essa questão aí que várias plataformas, né? E aí você ficou de verificar e acho que você não estava nem lembrando, por aí. Não sei. Bom, o fato é que vocês já têm acesso à plataforma da própria Universo? Vocês estão entrando lá no EAD? Daniel, é tanta coisa. Estão entrando lá? Porque o que acontece? Sim, eu não entrei no EAD ainda, sinceridade, porque tanta plataforma, não entrei lá, não. Pois porque o certo é entrar lá, entendeu? Eu estou colocando as coisas no Classroom, assim, tipo, à medida que eu coloco no EAD, eu também coloco no Classroom, mas o certo é ser lá no EAD mesmo, tá? Porque no Classroom eu tô ligada, né? Tá bom, então eu vou continuar colocando nos dois, né? Porque pode ser que você continue indo só lá no Classroom, mas tudo bem, não tem problema. O importante é você ter acesso à informação, né? Verdade. Obrigada, Daniel. Por nada. Bom, vamos lá, vamos seguir. Bom, então, as principais mudanças no atendimento psicológico online, né? Antes, né, assim, a gente só poderia atender até 20 encontros ou contatos virtuais, né, por consulta, atendimento psicológico, através de um conjunto sistemático de procedimentos e da utilização de métodos e técnicas psicológicas na prestação de serviço, nas diferentes áreas de atuação na psicologia, com vistas à avaliação, orientação, intervenção,
e processos individuais grupais, né? Agora a gente não limita mais o número de sessões, né? Agora não tem mais essa restrição, né, de ser um atendimento psicoterapêutico apenas permitido em caráter experimental. Mudou uma frase que antes era processos prévios de seleção de pessoal, agora é processo de seleção de pessoal. Na utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados por resolução pertinente, foi acrescentada a necessidade de que os testes psicológicos devem ter parecer favorável do SATEPS. Tá? Isso é um pouco complicado também, porque a maioria dos nossos testes são de lápis e papel, né? A gente tem poucos testes virtuais, né? Isso é uma complicação também. Também ampliou as possibilidades de supervisão técnicas dos serviços prestados por profissionais de psicologia, antes restritos ao processo de sua formação profissional, presencial, realizada de forma eventual ou complementar, agora permitido aos mais diversos contextos de atuação. Muda a exigência do cadastro de um site para a obrigatoriedade da realização de um cadastro individual prévio junto ao CFP. Então, a gente não precisa mais ter um site específico para poder fazer o atendimento online. E se você for atender criança e adolescente, você precisa do consentimento expresso dos pais. Tá? Se você precisar de atender uma pessoa que é um grupo, tá num grupo de risco, né, de emergência e desastre, né, não é adequado. Tá? Então, o CFP não permite que você atenda as pessoas assim, online, não. Tá? Também veda o atendimento a pessoas e grupos em situação de violação de direitos ou de violência. Então, se você precisa atender uma pessoa que foi vítima de um abuso sexual, etc., né? Online não é adequado. Bom, salienta que a prestação de serviços psicológicos por meio de tecnologias de informação e comunicação deverá respeitar as especificidades e a adequação dos métodos e instrumentos utilizados em relação às pessoas com deficiência na forma da legislação vigente. Tá? Eu coloquei a resolução aqui, as partes que eu achei mais importantes, eu coloquei aqui para vocês, mas depois você pode acessar no próprio site que eu coloquei lá no Classroom, tá? E aí isso aqui depois você pode ler com calma, viu? Então, lá, por exemplo, os meios tecnológicos de informação e comunicação são entendidos como sendo todas as mediações informacionais e comunicativas para acesso à internet, por meio de televisão, aparelho telefônico, aparelho conjugado híbrido, website, aplicativos, plataformas digitais, né? Então, né, no caso, você pode atender por todos esses meios, ok? E depois você pode ler essas resoluções, assim, com calma, tá? Essa questão do atendimento online, ela com certeza vai ser algo muito mais discutido, né, da agora para frente, né, dado essa situação que o mundo está passando agora, né, porque você vai ter pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com estresse pós-traumático, né, pessoas que passaram pela quarentena e não conseguiram elaborar muito bem essa situação, empresários que perderam seus comércios, pessoas que suicidaram, aí as famílias enlutadas, e, de certa forma, pode ser que haja uma procura maior por serviços de atendimento psicológico online, né? Presencial também, né? Mas a questão do online, porque de certa forma você consegue atender pessoas que estão numa distância muito maior, né? Assim, você pode atender pessoas que estão na Itália nesse momento, né? Nos Estados Unidos, né? Na França, né? E outras regiões do Brasil que não têm acesso a atendimento psicológico,
né? Então, de certa forma, parece que há uma tendência a aumentar os atendimentos online, tá bom? Eu lembro que, acho que foi a Cássia que uma vez disse assim, que ela não concordava de jeito nenhum com o atendimento online. Né? Não, Cássia, foi você mesmo, né? E, mas foi. Mas, assim, eu não estou defendendo, né, o atendimento online, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que parece que, a Larissa, acho que falou também, mas parece que é uma tendência, né? Parece que as pessoas vão procurar mais o atendimento online da agora para frente, parece que os próprios psicólogos vão começar a atender mais online. Eu coloquei essa figura para vocês verem, né? Foi eu que montei os bonequinhos, espero que vocês tenham gostado. Após a quarentena, o mundo não será o mesmo. E aí outra pessoa pensando, o meu interior não será mais o mesmo. Parece que, de alguma forma, as pessoas mudaram com isso tudo, né? As pessoas que antes iam para o mundo virtual para se refugiar, de certa forma, agora estão no mundo virtual, ansiosos para ir para o mundo real, né? E encontrar pessoas, fazer outras coisas, né? Então, de certa forma, o mundo virtual não satisfaz mais, né? E com isso você tem pessoas que ficam angustiadas, estressadas, né, sem saber o que fazer, né, da vida, entediadas, pessoas que têm que lidar com a própria família, né, parece que vai ser a tendência, Luísa, parece que vai ser. Então, assim, pessoas que, assim, antes tinham uma vida, assim, muito agitada, né, muito corrida, e, em determinado momento, elas tiveram que parar, tiveram que ficar em casa, conversar com as pessoas, né, que moram ali, né, sob o mesmo teto, com pai, com mãe, com irmãos, com filhos, né? Gente, pai, mãe, trabalhando em casa, quando tem condição de trabalhar remoto, né? Tem que lidar com, por exemplo, com a questão, assim, de, de menino. Aqui, em tempos de crise, né, parece que é necessário, verdade, Larissa, né? Muitos não tinham contatos com familiares, né, e estão nessa situação, né, de quarentena, estão sozinhos, né? Então, pessoas sozinhas, sem ter condição de, por exemplo, ir fazer uma terapia, né? Nós, enquanto psicólogos, precisamos estar preparados para atender nessa modalidade também. A gente não sabe até quando isso vai durar, né? Eu queria, por exemplo, ter uma certeza de que, semana que vem nós vamos voltar, né? Inclusive, eu tô com saudade de vocês, né? Um abração para cada um, tem que ser um abraço virtual, né? Mas a situação não está permitindo isso. Então, acaba que a gente tem que se adaptar a esse mundo virtual mesmo, né? Mas parece que o mundo mudou mesmo. Quem não, por exemplo, as empresas que não permitiam o trabalho remoto, né, a pessoa trabalhar em casa, agora tem que se adaptar, tem que se tecnologizar, né? Empresas que antes só vendiam presencialmente, agora estão tentando vender online, né? Pequenos restaurantes, né, acabaram tendo que fechar as portas e vender marmitex, né, e se cadastrar na plataforma do iFood, né? Então, se você pensar bem, por exemplo, a crise chegou para muita gente, mas para as empresas de telecomunicação não chegou. Para as empresas de entrega, de transporte, não chegou, né? Então, assim, é claro que você tem um universo, né, de percepções muito distinta em relação a essa mesma situação, né? Se a gente lembra, por exemplo, do conceito, né, de busca de sentido, exatamente, Heloísa, se reinventar como profissional.
Se a gente busca, lembra daquele conceito do Viktor Frankl, né, da busca do sentido, né? O que ele falava? Ele falava assim, olha, o homem encontra, o homem para conseguir ter essa resiliência, né, esse ressignificado, né, ele precisa encontrar um sentido no meio do sofrimento. Então, muitas pessoas estão conseguindo se adaptar em meio a isso tudo. Então, você pode, por exemplo, simplesmente fazer uma caminhada de manhã, né, passear com a família, sempre com uma certa distância, claro, né, e com cuidado, né, mas as pessoas estão estudando, estão escrevendo aquele artigo que tá parado lá, que precisava de escrever, estão fazendo a sua monografia, sua tese, dissertação. As pessoas estão aproveitando o tempo. Algumas pessoas estão aproveitando o tempo. Outras pessoas, gente, eu achei muito engraçado, né? Brasileiro muito criativo, né? Então, eu vi uma pessoa que não sabia muito bem o que fazer, aí ela começou a fazer corrida de garrafinhas em cima da máquina de lavar. Alguém já viu isso? Ligar uma máquina de lavar e colocar as garrafinhas para correr, para ver quem chega primeiro no final da máquina. Cada coisa que a gente vê, né, umas coisas cômicas assim, de certa forma parece que a pessoa está tentando buscar algum sentido, né? Mas é uma situação muito séria. É uma situação séria, uma situação complicada, a gente sabe que o mundo mudou. E eu trouxe uma, uma reportagem que saiu no The Lancet, The Psychological Impact of Quarantine and How to Reduce It. Rapid Review of the Evidence. Então, o impacto psicológico da quarentena e como reduzi-la, né? Revisão rápida das evidências. Eu coloquei as principais partes desse estudo aqui, né? Foi um estudo, né, baseado em 3.166 artigos, né, dos quais eles incluíram 24 principais, né, nesse estudo. A maioria dos estudos reportaram os efeitos negativos, os efeitos psicológicos negativos, incluindo estresse pós-traumático, confusão, raiva, né? Os estressores incluíram a longa duração da quarentena, né? Frustração, né? Problemas financeiros, né? E alguns pesquisadores sugeriram algumas estratégias para tentar lidar com isso. Né? Eu achei interessante porque é um estudo muito recente, ele saiu na Lancet agora em fevereiro, né? É um dos poucos estudos que saíram assim, nesse período assim, tão recente, né? Está muito recente toda essa questão. Mas aí eu trouxe alguns dados para vocês, né? Espero que vocês achem interessante. Bom, primeiro que quarentena é diferente de isolamento, tá? Quarentena é separação e restrição do movimento de pessoas que foram potencialmente expostas a uma doença contagiosa para verificar se elas ficam mal, reduzindo assim o risco de infectar outras pessoas, tá? É diferente de isolamento, que é a separação das pessoas que foram diagnosticadas com uma doença contagiosa das pessoas que não estão doentes. No entanto, os dois termos são frequentemente usados de forma intercambiável, especialmente na comunicação com o público. Então, tem uma diferença entre quarentena e isolamento. Quarentena é quando você é exposto a alguma doença, né? Mas aí você fica em casa, né? Para que não contamine outras pessoas. Você espera aquele período de incubação da doença, enfim, né? Que é diferente do isolamento, né? Quando as pessoas são diagnosticadas e aí você tem todo um procedimento para que você também não contagie outras pessoas, né? Então, a quarentena geralmente é uma experiência desagradável para quem passa por ela, separação dos entes queridos, a perda da liberdade, a incerteza sobre o status da doença e o tédio podem ocasionalmente criar efeitos traumáticos. Tá? Dramáticos serão traumáticos. Então, esse é um primeiro ponto, né, que eu queria colocar para vocês.
Então, nesse momento de quarentena, né, você tem pessoas, por exemplo, que não visitam seus pais, porque eles são idosos, né, que evitam o contato com tios, com parentes, né, e você tem essa situação, que não é uma situação fácil de lidar, né, mas e isso traz consequências psicológicas para as pessoas, né. Então, alguns estudos sobre outras epidemias, né, a questão, por exemplo, do ebola, a, a gripe, né, alguns estudos, eles apontaram que, né, quando as pessoas estão em quarentena, o que apareceu lá? Relato de tentativa de suicídio, ou suicídio mesmo, né? Raiva substancial, ações judiciais após imposição de quarentena em surtos anteriores. Os benefícios potenciais da quarentena de massa obrigatória precisam ser pesados cuidadosamente contra os possíveis custos psicológicos. Então, as pessoas, por exemplo, acabam perdendo o emprego, então aí você tem ali ações judiciais, né, o patrão não tem condição de pagar o salário, ou então, assim, por exemplo, o McDonald's falou que não vai pagar o aluguel, não vai pagar o aluguel, né, vai quebrar o contrato, mas não tem condição de pagar o aluguel. Bom, então, assim, acaba que você tem muitas ações na justiça, e isso acaba virando uma bola de neve, é um estresse emocional muito grande, né? O impacto psicológico da quarentena. O período da quarentena foi mais preditivo dos sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, né? No mesmo estudo, a equipe em quarentena apresentou uma probabilidade significativamente maior de relatar exaustão, desapego de outras pessoas, ansiedade ao lidar com pacientes febris, irritabilidade, insônia, baixa concentração e indecisão, deterioração do desempenho no trabalho, queda no desempenho do trabalho, relutância em trabalhar e consideração de demissão. Olha isso. Vocês já tinham pensado nisso antes? Olha que situação, né? Então, depois da quarentena, as pessoas começaram a apresentar quadros de estresse pós-traumático, exaustão, né? Desapego de outras pessoas. Então, você vê que afeta não apenas a questão financeira, né? A questão, assim, por exemplo, de você, às vezes, dar uma pausa aí nos seus projetos pessoais, né? Mas uma questão, assim, até que envolve os relacionamentos interpessoais, tá? Um outro estudo, né, com funcionários de um hospital, examinou sintomas de depressão 3 anos após uma quarentena, descobriram que 9%, ou seja, 48 pessoas de 549, de toda a amostra, relataram sintomas depressivos altos. Gente, 9% eles relataram sintomas depressivos altos após 3 anos. Você vê que o que será que vai ser da nossa vida daqui a 3 anos? Quantas pessoas vão passar por depressão, né? Vão ter episódios de depressão, né? Por conta de toda essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Então, no grupo com sintomas depressivos altos, quase 60%, 29 de 48, foram colocados em quarentena, mas apenas 15% do grupo com sintomas depressivos baixos foram colocados em quarentena. Tá. Estudos relatados sobre sintomas psicológicos gerais. Quais foram os distúrbios que eles encontraram? Olha, distúrbios emocionais, depressão, estresse, baixo humor, irritabilidade, insônia, sintomas de estresse pós-traumático, raiva, exaustão emocional. Humor baixo, 660 pessoas, de 903. Gente, uma amostra de quase 1.000 pessoas, você tem 73%. Não tô com coronavírus, eu só espirrei aqui, viu?
Que situação. Mas tô com coronavírus, não, pode ficar tranquilo. Ó, também não tô, não. Aham. Aí pode ficar tranquilo também, que não passa pela internet, não, tá bom? É, Daniel, mas mas é muito profundo, né? É muita situação delicada. Eu vejo assim que pode acontecer muitos surtos, que a pessoa não está acostumada. Olha, eu fico pensando nos ambulantes. Os ambulantes, o vendedor de bala. O vendedor de uhum, bala no sinal, o vendedor de bala no ônibus, eles fazem a vida através daquele trabalho. E é, aí? Agora não tem mais o público. Então, situações assim, é muito delicada. Realmente é uma loucura. 73%, quer dizer, de 903, 660 pessoas, é muita gente. Eu creio que as doenças muita mentais gente. irão, assim, aumentar muito, muito. Aumentar muito. É porque ficaram Gente, quando sequelas, eu né, para li isso, depois, né? Não no momento, né? é, Daqui a algum tempo, como foi eu visto gosto aí, muito 3 anos. de- eu gosto muito de ler é, notícias, né, artigos, outro idioma. Tem verba para pesquisa, tem investimento em pesquisa, também tem pesquisadores muito bons, tem pesquisas muito boas. Mas é uma situação tão séria, é uma questão assim, realmente o impacto psicológico é muito grande, muito grande. E a gente vê que esse foi um estudo publicado assim foram mais de 3.000 estudos avaliados, né? E eles fizeram esse levantamento, aí você vê assim, estudos com amostras significativas, né, com 900 pessoas. Das 900 pessoas, você tem esse impacto aí de 73%, pessoas com um baixo nível de humor, né, e com irritabilidade. Imagina uma pessoa irritada, gente, uma pessoa agressiva com os outros. Olha a confusão que isso vai gerar no mundo, né? Pessoas irritadas. Hoje em dia as pessoas já são irritadas assim no trânsito, né? Na, é, as pessoas já são irritadas assim por coisas mínimas, né? Outro dia eu vi uma pessoa aqui no condomínio brigando com a outra porque o cara parou o carro na garagem dela. Faltou a mulher, assim, arrancar os cabelos do cara ali. São questões mínimas, sabe? Agora imagina após esse período que as pessoas estão enfrentando agora, né? De desemprego, né? De é, pouca perspectiva, né? Em relação ao que vai ser agora da minha vida, né? É importante, né? Nós como psicólogos ajudarmos as pessoas a pensarem em outras alternativas, né? E mas realmente não é fácil. Olha, irritabilidade, né? Olha, pessoas em quarentena, por estar próximo ao contato com aqueles que potencialmente têm SARS, que é a doença que eles estavam investigando nesse estudo, relataram várias respostas negativas durante o período de quarentena. Mais de 20%, 230 de 1.057 relataram medo, 18%, 187 pessoas relataram nervosismo, 18% relataram tristeza, 10% relataram culpa. Poucos relataram sentimentos positivos. 5% relataram sentimentos de felicidade, 4% relataram sentimentos de alívio. Gente, nessa situação que a gente está hoje, olha, se você consegue encontrar motivos assim de felicidade, claro que você vai sofrer muito menos, né? Mas não é uma situação fácil, né? A gente está vendo assim muito comércio quebrando, né? Assim, questão assim de financeira está muito complicada. Mas se você passa assim, por exemplo, se você vai a um hospital para uma
Na verdade, você nem vai no hospital mais, né? Você tem medo do coronavírus estar lá, né? As pessoas estão andando com medo, né? Teve um caso de uma pessoa no ônibus, eu acho que foi em Santa Catarina, ou Florianópolis, talvez alguém aí tenha visto, circulou na internet. A pessoa deu um espirro dentro do ônibus, faltou matar a pessoa. A galera foi para cima, bateu até na pessoa lá que deu um espirro. Você não pode dar espirro assim, não sei o quê. Você tinha que ver. Daniel, As pessoas estão com medo, estão apavoradas. Pode falar. eu tive um problema seríssimo de coluna por esses dias, mas grave mesmo. Eu quase me Aham. levei. Coluna. Aí eu fui no atendimento do IPSENG, na emergência. Quer dizer, ortopedia. A médica virou para mim e falou assim: você não devia estar aqui. Você está correndo risco de pegar o bicho. Ó, sabe por que você veio aqui? Provavelmente você vai ter o vírus. Eu só falei assim. Eu não falei com ela, mas eu falei, espírito, está queimado, repreendido em nome de Jesus. Olha, o pessoal da saúde está apavorado, presta atenção. Aí eu fui no posto, no PSF, eu tinha que ir lá. Aí eu fui lá ver o negócio do resultado disso. A enfermeira, oh, gente, a coisa não é de rir, mas é grave demais, é muito sério, o pessoal está apavorado. Estava de luvas, né, com a máscara, estava tremendo, tremendo. A menina estava tremendo, porque estava preocupada. O pessoal tudo assim, agitado, tudo assim, tudo agitado, pessoal. Eu fiquei, assim, impressionada com a situação. Essa do IPSENG, eu fiquei mais ainda, porque era o setor de ortopedia, que não tinha nada a ver, porque tem a emergência das outras especialidades, e ortopedia é totalmente separada, é outro setor. Eu falei, você não devia nem estar aqui, eu não está aguentando nem andar. Ela me receitou, né? Eu não comprei, tá? Eu não comprei o medicamento, porque eles estão, inclusive, falando para a gente não ficar tomando anti-inflamatório, né? Ela nem pediu um raio-x. Eu falei, como assim? Não pediu nem um raio-x. Beleza. Aí eu procurei um quiropata. Entendeu? Eu procurei um quiropata e aí eu melhorei. Eu não tomei medicamento, sabe? É outro departamento, assim. Eu fiquei assim, gente, como é que é isso? Na verdade, eu nem sabia dessa especialidade. Conversando com uma amiga, descobri e tal, e fui. E realmente foi excelente. Agora não tem como eu retornar, eu preciso retornar e não posso, porque ele está tudo de quarentena, fechou tudo. Até liguei lá hoje, atenderam, mas não retomaram. Estava lá, mas ainda não está marcando. Então, assim, o pessoal está tudo Eu com achei que eu medo. estava de quarentena, eu achei que eu estava de coronavírus. Deixa eu contar para vocês essa. Foi numa bela quarta-feira, na hora do almoço, eu estava com meu sobrinho de 3 anos de idade. Na hora do almoço a gente estava brincando, estava uma maravilha. À tarde o menino passa mal. Uma dor muito forte no peito. Foi para o Mater Dei. Chega lá, pneumonia. E um dos sintomas possíveis de ser um coronavírus é a pneumonia. Sim. Esse menino ficou em observação quase uma semana. E eu fico com muito dó dele, porque ele ficou numa área isolada, uma área de risco, Sim. e assim, os médicos entravam lá, eles trocavam de roupa na recepção, na ida e na volta, né? E era uma situação assim complicada, né? Imagina o menino ficar lá quase uma semana. Uhum. Aí saiu o resultado, era só pneumonia mesmo. Mas se corona, o outro sobrinho, a sogra, o sogro, ia estar tudo com esse problema. Agora pense o estresse que é você ficar quase uma semana esperando esse resultado, né? E o estresse do menino que fica isolado também. É uma Sim. criança, ele não entende nada, ele não sabe por que ele não pode sair do quarto, não pode andar no corredor do hospital, tem que ficar isolado. Imagina o tanto que isso é traumático também, né?
Mas então, vamos seguir. Preditores de pré-quarentena de impacto psicológico. Isso aqui eu achei interessante também. Daniel, Oi, pode deixa eu te falar. falar uma. Ó, Antes de acontecer, antes da gente sair, né, parar de ter ação, eu fui mexer com os papéis da faculdade, dos períodos anteriores, fui mexer nos armários e eu tenho problema assim, de alergia, papel guardado, essas coisas. Mexi sem proteger, sem nada. Aí a minha garganta aham. inflamou de uma tal forma. Eu nunca tive uma inflamação Ixi, de garganta tão grave. Não. Aí eu fui para. Carlota, você empolgou mesmo, hein? Tá amando falar aqui, vídeo áudio, Não. misericórdia. Aí eu fui Vamos, minha filha, senão ela não rende. Gente, sério, eu nunca tive uma infecção de garganta tão séria na minha vida. Toda vez que. Olha só, sempre que eu gripei, Corta, Carla, pessoa. Hoje tira o microfone da Carlota, por favor. Ô, Carlota, Tira o depois você me microfone. conta, tá bom? Pode ser? Gente, desafio. Daniel, Ô, professor, põe o o microfone microfone dela dela. muda aí. Isso aí. Ô, Carlota, depois tudo você me bem, conta, já tá bom? fechei. Depois você me fala aí. Viu? Vamos seguir, então. Vamos lá. Preditores pré-quarentena de impacto psicológico. Olha o que eles encontraram. Idade mais jovem, de 16 a 24 anos, níveis mais baixos de qualificações educacionais formais, sexo feminino e ter um filho, em vez de não ter filhos. Né? Ou seja, por exemplo, uma pessoa mais jovem, com baixo nível de qualificação profissional, ele acaba ficando mais ansioso e mais estressado do que uma pessoa que, assim, mais velha e que tem uma qualificação profissional, né? Tem uma profissão. O fato de também de ser do sexo feminino e ter um filho, né? No segundo estudo deles, né? A pessoa tende a ter mais um grau maior de ansiedade, estresse e depressão, né? Talvez justamente pela preocupação com esse filho, né? Então, um outro preditor, né, de impacto psicológico, ter um histórico de doença psiquiátrica. Então, por exemplo, essas pessoas que já têm um histórico, né, assim, por exemplo, de esquizofrenia, né, já naturalmente eles já vão sentir mais ansiedade, vão ter os seus episódios, suas crises, né. Agora, após um período de 4 a 6 meses após a liberação da quarentena, eles também demonstraram maiores crises, né, maiores episódios aí de ansiedade, né. Achei interessante isso também. Profissionais de saúde que foram colocados em quarentena apresentaram sintomas mais graves de estresse pós-traumático do que os membros do público em geral que foram colocados em quarentena, com pontuação significativamente mais alta em todas as dimensões. Gente, o profissional de saúde precisa de ajuda. Já parou para pensar nisso? Né? As pessoas, os enfermeiros que estão lá, lidando com isso todo dia, os médicos que estão lá, né, lidando com isso todo dia, eles vão precisar fazer terapia depois. A situação não está fácil, né? Então, muito provavelmente, eles vão precisar de atendimento psicológico, porque a situação é complicada, né? Nesse estudo aqui, né, foi demonstrado os episódios mais graves de estresse pós-traumático. Estressores durante a quarentena, né? 3 estudos mostraram que durações mais longas de quarentena estavam associadas aos problemas de saúde mental, especificamente sintomas de estresse pós-traumático, comportamento de esquiva e raiva. Gente, o estresse pós-traumático apareceu em praticamente todos os estudos. Então, é uma questão, assim, da gente estudar, da gente investigar mais, né, sobre a questão, assim, por exemplo, da raiva, da agressividade, a ansiedade, né, é importante a gente estudar sobre isso, tá bom? Apareceu também comportamento de esquiva e raiva. Esquiva, gente, lembra? Fugir.
fugir de uma determinada situação, né, evitar determinada situação. Então, assim, imagine só, nós estamos vivendo num período que nós evitamos ir no hospital, ir ao, talvez até ao supermercado, ir na pracinha da esquina ali. Claro que existe toda essa recomendação de segurança, mas imaginem durante um longo período de tempo, a pessoa se esquivando de relações interpessoais, né, interação com os outros, lazer. Inclusive, nós vamos ter 2 feriados em abril e provavelmente a gente vai estar em casa. Olha que situação. Então, nessa duração da quarentena, né, a pessoa pode expressar comportamento de esquiva e raiva. Outra coisa, medos de infecção. As pessoas vão começar a ter muito medo, né? Qualquer febre, qualquer gripe, né? Isso já vai desencadear assim uma reação emocional assim de medo, né? Talvez até de pânico, né? Os participantes de 8 estudos relataram temores sobre a própria saúde, ou medo de infectar outras pessoas, e eram mais propensos a temer infectar membros da família do que aqueles que não estavam em quarentena. Ok? Frustração e tédio. Então, demonstrou-se frequentemente que o confinamento, a perda da rotina habitual e o contato social e físico reduzido com os outros causam tédio, frustração, uma sensação de isolamento em relação ao resto do mundo, o que foi angustiante para os participantes. Gente, falem para mim, por favor, né, sobre a sensação que vocês têm de ficar na quarentena. Por acaso, você se identifica com alguns desses sentimentos que eu estou relatando aqui? Não? Sim. 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 Né? A maioria aqui concorda com isso, né? Então, isso é uma coisa que apareceu lá nos estudos, né? A questão da frustração e do tempo. Eu não. Carlota, não? Não, eu não. Carlota, vamos dizer, no caso a ser estudada. Eu vivi 2 vezes. Eu não. Não. Mas tem muita gente que sim, né? Ó, teve gente que falou com sim, certeza, você sim, deve achar 99 a ansiedade aumentou muito. Eu não. Os agentes de saúde que visitam pessoas para verificar a suspeita de quarentena também, verdade, verdade. Né? O pessoal está comentando aqui no chat, é isso aí, verdade. Então, agora estressores pós-quarentena, né? Finança, né? Então, assim, vocês viram que o governo federal liberou, né, para que as empresas reduzam em até 70%, né, o salário das pessoas. Gente, se as nossas dívidas fossem reduzidas em 70%, seria uma maravilha, ia ser proporcional, não é verdade? Se o seu aluguel diminuísse 70%, se seu arroz, seu feijão diminuísse também 70%, né, o valor, aí tudo bem, pode diminuir em 70% o salário das pessoas. Mas existem pessoas que realmente não têm de onde tirar o dinheiro para poder pagar as contas, né? E a conta vem, não tem como, né? Então é um problema, né? E é claro que isso é um estressor, isso é uma situação assim, muito complicada, né? Estigma, gente, olha só, os estudos encontraram, né, que algumas pessoas que passaram aliás, muitas pessoas que passaram pela quarentena sofreram um estigma. Então, em uma comparação entre os profissionais de saúde em quarentena versus os que não estão em quarentena, os participantes em quarentena tiveram uma probabilidade significativamente maior
de relatar estigmatização e rejeição das pessoas em seus bairros locais, sugerindo que existe um estigma especificamente em torno das pessoas que foram colocadas em quarentena. Ô, gente, aqui no condomínio, tinha uma pessoa com suspeita de coronavírus. Você tem que ver como que, assim, é claro que ela só está dentro de casa, mas você vê os comentários, né? Ninguém quer papo com a pessoa, ninguém quer nem saber, assim, é um afastamento, é uma realidade aqui próxima, né? Será que isso vai perdurar, né? Quando passar toda essa crise, né? As pessoas que tiveram suspeita de coronavírus, superaram isso, né? As que se recuperaram, será que em algum momento elas vão receber preconceito, né? Dos familiares, dos amigos, dos vizinhos? É uma coisa assim para a gente pensar. A gente ainda não tem dados sobre isso aqui no Brasil, né? Mas é uma questão assim da gente pensar. Eu achei interessante isso nesse estudo, né? Que talvez possa estar relacionado a uma questão cultural também, né? A gente não sabe. Bom, a educação geral sobre a doença e a justificativa para as informações de quarentena e saúde pública fornecidas ao público em geral podem ser benéficas para reduzir a estigmatização, enquanto informações mais detalhadas, direcionadas às escolas e locais de trabalho também podem ser úteis. Então, eu não sei, né, se vocês estão acompanhando, assim, por exemplo, tem aquele Átila Mariano, né, Lamarino, né, que é um biólogo, um neurocientista, né, que ele está trazendo várias informações sobre o coronavírus. Tem outros neurocientistas falando naquele canal do Saber, né, ali no YouTube. Tem os próprios órgãos, né, por exemplo, o Conselho de Psicologia, tem o Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde, assim que você pode ver os dados. O fato é que a gente tem que ter muito cuidado com notícias falsas, né, e se informar para poder conseguir conscientizar as pessoas, né, quando você dá informações para pessoas, de certa forma, você empodera as pessoas, não é isso? Então, bom, o que a gente pode fazer, então, para tentar diminuir as consequências da quarentena, né? Bom, durante o período de quarentena, esse efeito psicológico negativo não é surpreendente, mas as evidências de que um efeito psicológico da quarentena ainda podem ser detectados meses ou anos depois, embora a partir de pequeno número de estudos. Então, há evidências de que o efeito psicológico dessa quarentena pode perdurar durante muito tempo. Então, a literatura anterior sugere que a história psiquiátrica está associada ao sofrimento psicológico, após sofrer qualquer trauma relacionado ao desastre. É provável que as pessoas com problema de saúde mental pré-existentes precisem de apoio extra durante a quarentena. Isso é uma situação que é um pouco complicada, né? Se a gente pensar, por exemplo, no CRAS, no CERSAM, né? Assim, esses órgãos, assim, é muito complicada a situação deles. Eu conheço uma pessoa que está numa casa de recuperação para pessoas com... no caso, ele é alcoolista, né? E eles estão passando muita dificuldade, assim, em questão assim, de verba, em questão de ajuda financeira, né? E essas pessoas precisam de muito apoio, né? Bom, sobre a quarentena, os pesquisadores vão falar para mantê-la, para fazer dela o mais curto possível, né? Só o processo de incubação do vírus mesmo, né? Porque uma quarentena muito longa estaria associada a piores resultados psicológicos. Bom, a gente tem um fator complicador aqui, né? Por exemplo, as pessoas que estão manifestando sintoma agora são aquelas que foram contaminadas há 14, 15 dias atrás, né? E após esse período, teve outras pessoas sendo infectadas, né?
E a questão é que acaba virando uma bola de neve, por isso essa necessidade também de ter a quarentena para que passe esse ciclo, né? E a gente não sobrecarregue o sistema todo de saúde, enfim. Então, assim, é uma situação complicada, né? O ideal é que essa quarentena não dure tanto tempo, mas, né, contudo, todavia, entretanto, ainda esse período de quarentena ainda é melhor, né, os pesquisadores vão dizer no estudo que esse período de quarentena ainda mesmo ele sendo difícil, ainda é melhor do que você permitir com que as pessoas morram, né? E dê às pessoas o máximo de informação possível. Então procure se informar, procure saber sobre isso, né? E qual que é o nosso papel como psicólogos para ajudar essas pessoas. E procure se ajudar também, cuidar da sua saúde emocional, sua saúde mental, né? Você precisa estar bem para ajudar o outro, né? Mas o fato é que, gente, o mundo mudou. As pessoas vão carregar o impacto de toda essa situação aí por meses, por anos, né? Imagine só aquelas pessoas, por exemplo, que trabalhavam com feira livre, na Feira Hippie, Feira do Bairro Amazonas, Feira do Eldorado, enfim, o que elas vão fazer? Né? Como é que elas vão pagar as contas? O trabalhador informal, como é que ele vai fazer? Né? Então, é uma situação muito complicada. Então, vamos informar as pessoas, fornecer suprimentos adequados, né? Funcionários também precisam garantir que as famílias em quarentena tenham suprimentos suficientes para suas necessidades básicas, o que é mais importante, elas devem ser fornecidas o mais rápido possível. Bom, isso aqui falando daquela questão da gente, logo no início, né, a gente teve medo de um desabastecimento, não é isso? Mas os itens essenciais estão funcionando, né? Então, supermercado, hospitais, farmácia, padaria, está funcionando. Mas, assim, eu estava eu fui fazer compra, né? Eu fui no Mineirão fazer compra. Logo quando teve esse problema do coronavírus, lá eles tinham uma pessoa com álcool gel, assim, logo na entrada, né? Na saída também. Agora eu acho que acabou o álcool gel. E no Marte Minas ainda tem, né? Eu tive que ir nos dois lugares. Mas enfim. Eu estava vendo a repositora conversando com a outra, falando assim, eu não queria estar aqui. A mulher estava desesperada. Desesperada, com medo de pegar o coronavírus ali. Né? Então, uma situação complicada. Situação difícil. Então, uma outra questão. Então, ó, vamos dar suprimento às pessoas, vamos reduzir o tédio e melhorar a comunicação. Então, a capacidade de se comunicar com a família e com os amigos também é essencial. Particularmente, as mídias sociais podem ter um papel importante. Gente, imagina se isso tudo tivesse acontecendo e a gente não tivesse acesso à internet, rede social. Gente, a internet, né, isso tudo teve um boom, né, de certa forma, recente. Né? Para você ter ideia, assim, por exemplo, Windows 98, né? Windows XP, né, parou de ser atualizado há pouco tempo, mas ainda tem muita empresa que ainda tem o Windows XP. Assim, o computador, né, lá nos anos 70 e 80, era só para grandes empresas, ele ocupava quase que uma casa inteira, né, era um computador. Né? Então, assim, a gente tem visto um desenvolvimento tecnológico muito grande, isso, de certa forma, ajuda as pessoas, né, a se comunicarem, né, a terem estratégias assim, para lidar com essas situações, né, a pessoa começa a trabalhar com marketing digital, outras coisas, né, mas
é uma questão para a gente pensar é como que as identidades e as subjetividades das pessoas se constituem num mundo digital compulsório, um mundo digital, de certa forma, forçado, né? Porque até então a gente tinha esse contato com a tecnologia, mas no sentido de alguma talvez um entretenimento, uma interação com alguém, ou para facilitar as relações de trabalho, questão de comunicação ser mais rápida, você fazer negócio com a China, com outros lugares distantes, em questão de segundos, né? Então, aquela coisa da economia globalizada. Mas agora, nesse momento, parece que as relações mudaram muito, né? Os países estão pensando mais em si mesmos, de certa forma, estão preocupados, cada um está preocupado com o seu próprio mercado, com a sua própria situação, né? E são coisas assim para a gente pensar, né? Como que as pessoas vão constituir as identidades, as subjetividades dela a partir de agora? Como que elas vão se utilizar dos meios tecnológicos para comunicar com os outros, para trabalhar, né? E as pessoas que antigamente também somente se relacionavam pelo virtual, hoje estão sentindo essa necessidade do presencial também, né? Então, você vê como que mudou toda a relação com a tecnologia nesse curto período de tempo. Empresas começaram a se adaptar, funcionários, estudantes, o curso. Gente, quando que a gente teria esse tanto de aula online, né? Então, assim, a partir de agora a gente não sabe qual que é a tendência, né? O que vai acontecer, né? Mas o fato é que a gente, de certa forma, precisa se preparar, precisa se reinventar, porque parece que está tudo mudando muito rápido, né? E, enfim, a conclusão, né, desse estudo, né, sugere que o impacto psicológico da quarentena é amplo, é substancial, pode ser duradouro. Isso não sugere que a quarentena não deva ser usada. Os efeitos psicológicos de não usar a quarentena e permitir a propagação da doença podem ser piores. Isso pode ser conseguido, né? Dizendo às pessoas o que está acontecendo e por quê, explicando quanto tempo isso continuará, fornecendo atividades significativas para que elas façam, né, para elas fazerem em quarentena, fornecendo comunicação clara, garantindo suprimentos básicos como comida, água, suprimentos médicos, estão disponíveis e reforçam o senso de altruísmo que as pessoas deveriam, com razão, estar sentindo. As autoridades de saúde encarregadas de implementar a quarentena e que, por definição, estão empregadas e geralmente com segurança razoável no emprego, também devem se lembrar de que nem todos estão na mesma situação. Então, autoridades de saúde, autoridades políticas, eles estão em quarentena também, mas estão numa situação muito diferente do pobre, do informal, né, do vendedor de bala no sinal, né, e do frentista do posto, né, do farmacêutico, está muito diferente, né. Aqui nessa apresentação eu deixei o link do artigo que eu li, tá? E eu já vou deixar disponível lá para vocês no Classroom, para você dar uma lida também, tá? Tá tudo em inglês, mas você pode fazer uma tradução lá pelo Google que também te ajuda, tá? E aí, no mais, é isso, né? E eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês acharam, né, dessa aula, né, desse tema, né? Vocês acharam pertinente, assim, fez sentido para vocês, né? Vamos conversar um pouquinho aí. O que vocês acharam disso tudo?
Essa aula me fez querer sair de casa. Gostaram, então? Fico muito feliz. Oi? Muito bom, pertinente o assunto. Uhum. Ah, que bom, né? Tem aulas que fazem a gente pensar muito, né? Eu, quando dou aula, eu aprendo também, né? Eu aprendi muito também com tudo isso. E essa situação, né, faz com que a gente aprenda muito também, né? A Larissa está falando que eu não estou de casa para comer fast food. Eu acho que está todo mundo querendo sair de casa também. Isso vai fazer muito bem para nossa mente, né? Mas, por enquanto, a gente tem que ficar quietinho, se cuidar, usar álcool gel, se tiver no estoque ainda, né? Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado mesmo, né? Muito obrigado por tudo aí, pela atenção, Obrigada, professor. né? Oi? Tem o neném falando. Obrigado. Bom, né? Obrigado também, obrigado. E aí, depois a gente conversa mais sobre várias coisas, né? Essa aula é bem dinâmica, muitos assuntos, e o tempo que nós estamos vivendo agora é muito rico, a gente tem que aproveitar para aprender umas coisas novas, né? E é isso, gente. Obrigado, então, pela atenção de todo mundo. Se cuidam. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, obrigada. Né?